Vamos lá, pessoal, para finalizar rapidinho, então, essa parte dessa fase de introdução, uso de cabos, fase, neutro, terra, uso de cores, sistemas elétrico, monofásico, bifásico e trifásico. Bom, então vamos lá. Fase, neutro e terra. Nós temos aqui, ó, vamos abrir outra aba, porque essa aqui eu vou deixar para mostrar as cores para vocês. Pinos, tomada pino. Vamos ver aqui. Tá. Então, olha só. Maravilha. Então, cada uma dessas entradinhas aqui, ó, é para conectar um plugzinho do cabo. Tá? Uma fase, outro é o neutro e outro é o aterramento. Tá bom? Então, o que seria isso aí, então? Deixa eu abrir aqui, ó. Plug tomada. Ó. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aberto. Maravilha, pronto. Então olha só, o plug ele tem três pinos. Em cada um desses pinos você tem que conectar um cabo, tá? Então olha aqui ele aberto. Ele tem os 3 pinozinhos e em cada um desses parafusos aqui, ó, você vai ter que vir com um cabo e conectar nele. Então você vai ter que trazer um cabo, conectar neste, um cabo conectar no do meio e um cabo conectar neste outro. E aí, cada um desses cabos ele vai ter uma função. Um cabo vai ser o que nós chamamos de fase, o outro cabo vai ser o que nós chamamos de neutro, e outro cabo vai ser o que nós chamamos de terra, aterramento. Qual que é a função deles? O cabo fase, ele sempre tem energia, tá? Desde que vamos supor, não, desliguei a energia da casa, cortaram a energia da Energisa. Não, aí nesse caso não tem energia, né? Mas considerando que tem energia na casa, na residência, o cabo fase sempre tem energia. Se você descapar ele e triscar o dedo, você vai levar um choque, tá? O cabo que nós chamamos de neutro, ele só tem energia se, digamos assim, tiver a corrente circulando no sistema, tá? Então, se tiver corrente, energia estiver circulando no sistema, o neutro, que nós chamamos de neutro, ele também vai ter energia passando nele. Tá? Então, se você triscar lá, você também leva choque. Tá? E o aterramento, o terra, ele só tem energia se tiver uma fuga de corrente. Por exemplo, você já triscou, vamos supor, numa geladeira, um equipamento que está um pouco descascado, né? Esse trisque leva aquele choquezinho, né? O que é isso aí? É um pouco da energia, uma parcela da energia, uma parcela da corrente, que devia estar no equipamento e escapou para a lataria do equipamento. Então, quando ele escapa a lataria do equipamento, o ferro do equipamento, aí você leva aquele choquinho. Qual que é a função do terra? Fazer com que essa energia que estava nessa lataria do equipamento seja destinado lá para o aterramento, para o solo, tá? Para você evitar de levar choque, tá? Na lataria do equipamento, tá? Então, um exemplo simples. No caso, vamos supor, de uma estrutura de um prédio que seja de estrutura metálica. Vou imaginar que, por acaso, um fiozinho lá descapado esteja triscando numa viga metálica lá do prédio. Ora, se não tiver aterramento ligando na estrutura do prédio e no aterramento lá no solo, qualquer pessoa que triscar nesse pilar, nessa viga, vai levar um choque, tá? Então é por isso que o aterramento é importante. O aterramento serve para tirar a energia que está na carcaça, né, dos equipamentos, ou seja, na lataria, e seja destinada até o solo, o aterramento lá no chão, tá? Então são essas as funções. A fase sempre tem energia. O neutro vai ter quando o sistema estiver circulando a energia no sistema, tá? E o aterramento vai ter energia quando você tiver alguma fuga de corrente, né? Então alguma energiazinha está vazando
e aí ele vai destinar essa energia lá para o aterramento, tá bom? Então, são essas três funções básicas aí dos cabos. Então, eu tenho um cabo de fase, tenho um cabo de neutro e tenho um cabo de aterramento. Posso ter ainda um cabo que nós chamamos de retorno. O que seria isso? O cabo de retorno nada mais é do que um cabo de fase que foi seccionado. Tá? Vamos colocar aqui esquema, ligação, lâmpada. Como é que é o esquema de ligação de uma lâmpada? É o seguinte, ó. Lá na casa eu tenho uma fase, que ele chamou aqui de F, e ele tem o cabo do neutro, que ele colocou aqui, tá? De azul. Então a fase em preto e o neutro ele colocou de azul. Então tá aqui a minha lâmpada e tá aqui o interruptor, né? Interruptorzinho que vai ligar e desligar a lâmpada. Então saindo lá do cabo do neutro, eu vou tirar um pedaço, conectar um cabinho e vou trazer direto para a lâmpada, tá? Se eu ligar só esse toquinho aqui, ó, não ligar esse outro, a lâmpada não acende. Ela precisa que chegue na lâmpada tanto o fio do neutro como o fio da fase, tá? Ele precisa dos dois, porque a energia circula assim, ó, tá? Então ela é como se fosse um fluxo. Então ela precisa dos dois ligados, tá bom? Então, ok, liguei o neutro aqui na lâmpada. E a fase? Bom, a fase, se você pegar a fase direto aqui e puxar direto para a lâmpada, funciona. Só que a lâmpada vai ficar ligada infinitamente, até ela queimar um dia. Porque a energia vai vir aqui, ó, diretão para a lâmpada, vai circular e vai voltar. Então ela vai ficar ligada para sempre, tá? Mas você não quer isso, né? Você quer que a lâmpada desligue. Então, esse fio aqui, ó, ao invés de ficar ligado direto, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele no meio e vou colocar um dispositivo que ligue e desligue a lâmpada. É justamente o interruptor, tá? Então, antes de chegar na lâmpada, eu vou vir com a fase, chego aqui numa partezinha do interruptor, da outra partezinha do interruptor, eu saio com o cabo e chego na lâmpada. Então o cabo ele é partido no meio através do interruptor. Ele chega no interruptor, morreu, e depois do interruptor ele continua. E o que são esses componentezinhos? O interruptor ele tem um clique, né? Você aperta clique para cá, clique para cá. Então, quando você clica para um lado, esse plugzinho ele se afasta desse outro, ou seja, ele abre, ele não trisca esse metal nesse outro metal. Ora, se o metal de cá não trisca no metal de cá, então não tem como a energia passar por aqui e chegar na lâmpada. Logo, a lâmpada vai ficar desligada. Quando você clica no interruptor para o outro lado, clique. Esse metal aqui, ó, vai triscar nesse metal. E aí, como eu tenho metais triscando um no outro, a corrente, a energia vai conseguir passar e vai conseguir chegar na lâmpada. Por sua vez, a lâmpada vai acender. Então, essa é a ideia do interruptor. Ele corta o fio da fase de tal forma que, dependendo do clique aqui, ó, ele deixa a energia passar ou interrompe o fluxo da energia. E aí, dessa forma, a lâmpada vai ficar ou acesa, ora desligada, dependendo do clique aqui do interruptor. Tá? Então, resumindo a história aqui, nós temos um neutro que desce direto para a lâmpada e nós temos a fase, que poderia descer direto para a lâmpada, só que aí ela ia ficar ligada infinitamente, até ela queimar. E o que é feito então para ela desligar? Ao invés de ir direto para a lâmpada, eu venho para o interruptor e do interruptor ele vem para a lâmpada. Então a fase está seccionada, tá? Está seccionada. E aí, isso tudo é fase. Isso aqui é fase, isso aqui é fase. Só que tem um nomezinho específico. Esse pedacinho aqui, ó, do interruptor para a lâmpada, ficou convencionado com o nome de retorno, tá? Simplesmente isso. É o retorno da lâmpada para o interruptor, tá? Mas ele é uma fase também, tá bom? Então, é chamado de retorno, ok? Então, é isso. Então, fase, neutro, retorno e o aterramento. No caso do aterramento não tem aqui porque uma lâmpada não tem aterramento.
mas se a gente colocar aqui esquema de ligação interruptor, nós vamos ver aqui um esquema de um interruptor. A gente não vai ter aqui interruptor com aterramento. Aterramento. Então, o esquema de um interruptor é bem simples, não tem muito segredo não. Vem todos os cabos para ele. Deixa eu ver aqui. Aqui não vai ter, mas enfim. Aqui, ó. Não, sei não. Interruptor. Interruptor não. Tomada. Esquema de ligação de tomada. Então, olha só, deixa eu ver aqui algum que fique mais bonitinho aqui. Enfim, não vai ter. Não vai ter um mais bacaninha. Mas é assim, ó. Na tomada também tem os 3 pinos. Aqui, ó. Né? Então, vai ter aqui um lado alimentar o neutro. O do meio é sempre do aterramento. E o da direita é sempre da fase. Então, eu puxo e conecto aqui nesses plugs, tá? Com parafuso. Então não tem muito segredo. O que difere um pouquinho é só a lâmpada lá, que tem aquele esqueminha que eu comentei. No caso da tomada, vem todos os cabos para a tomada. Fase, neutro e terra. Tá? Ok, então explicado aí o que é fase, o que é neutro, o que é terra e o que é o retorno. O retorno é uma fase, tá? Só que ele é um pedaço que compreende entre o interruptor e a lâmpada, chamado de retorno, tá? Ok, então o uso dos cabos. A bitola de cada um desses cabos vai depender da capacidade de corrente do cabo. Então eu vou calcular e vou definir, não, esse cabo aqui vai ser de 1,5, esse cabo aqui vai ser de 2,5, esse vai ser de 4, e assim por diante, vai depender do cabo, tá? E a cor, e nós vimos aqui que tem cor diferente aqui nos cabos, né? Naquele esqueminha também que a gente viu lá, ó. O carinha pegou e botou umas cores aqui, ó, também, ó, olha só umas cores, tá? Então, quem que define essas cores? Como é que é esse esquema aí? Posso escolher qualquer cor? Bom, a norma da BNT ele tem um padrãozinho que é interessante sempre seguir ele, tá? Pesquisa aqui, ó, cores, cabos, padrão BNT, só para vocês visualizarem um pouco melhor. Então, em relação às cores, o cabo neutro, ele sempre precisa ser azul claro, tá? Via de regra, azul claro. O cabo chamado de proteção, né, que é o aterramento, ele pode ser ou verde com amarelo, tipo isso aqui, ó, tá? Verde com amarelo, é uma capinha junta, tá? Verde com amarelo, desse jeito, tá? Então o esquema é esse. Deixa eu abrir aqui que tá aberto. O neutro é sempre azul claro. O aterramento, ou ele é verde com amarelo, tá? Ele pode ser amarelo também, tá? Então, verde ou verde com amarelo ou amarelo, tá? E o fase, qualquer outra cor, desde que não seja nenhuma dessas, tá? Então, ele pode ser marrom, pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser branco, qualquer outra cor, desde que não seja essas daqui, tá bom? Então, esse é o padrão. Para que serve isso aí? Para identificar, o eletricista chegou e já consegue identificar qual que é o neutro, qual que é o aterramento, qual que é a fase e assim por diante, tá? Então, isso facilita a manutenção, tá? Ok. Fechou aqui. Agora vamos falar sobre o tipo de sistema elétrico. Tá? Deixa eu anotar aqui, a gente não anotou nada, né? Deixa eu só colocar aqui. Só para fechar aqui essa parte aqui dos cabos. Então, o cabo neutro, azul claro. O aterramento, vou até botar de outra cor aqui. O aterramento, verde, amarelo. E pode ser colocado o amarelo também, tá? Mas é interessante você manter ou verde e amarelo junto, tá? E por fim, vou colocar aqui preto, a fase, que pode ser qualquer cor, exceto as de cima, tá? Então esse é o padrão aí da BNT. Beleza. E os tipos de sistema elétrico? Monofásico, bifásico e trifásico.
bem simples também, não vamos entrar em muitos detalhes também não. Então, os tipos de sistema, nós temos aqui o monofásico, que como o nome diz, o monofásico, que como o nome diz, tem uma fase mais, né, um cabo de fase mais um cabo neutro, tá? E claro, tem um aterramento também, né? Não vou nem colocar aqui, mas sempre tem um aterramento, tá? O bifásico, ele pode ter dois tipos, tá? Ele pode ter um cabo, dois cabos. Pode ser dois cabos fase, tá? E claro, o aterramento, tá? Então é a primeira possibilidade. E pode ter também dois cabos fase mais um cabo neutro, tá? Então ele tem essas três possibilidades. Nesse caso aqui, ó, ele tem dois cabos energizados. Não sei se energizado seria com Z. Acho que é com Z. Energizado. Nesse cabo aqui ele tem três cabos energizados, tá? Lembrando que eu estou falando fase neutra, mas em todos esses aqui tem um cabo adicional que é o aterramento ainda, tá? E nós temos ainda, deixa eu puxar para baixo aqui, o sistema trifásico. Trifásico. O que seria o trifásico? Seria três fases, três cabos de fase, e ainda poderia ter três cabos de fase mais um cabo neutro, tá? Então, são os sistemas aí que nós temos, ok? Então, isso aí vai depender da edificação. Edificações mais simples, com pouca demanda de energia, normalmente é monofásico, tá? Só um cabo de fase e um cabo de neutro, e claro, o aterramento. Aí já edificações que exigem um pouco mais de energia, bifásico, e edificações com um porte maior ainda, trifásico, tá? Então, tá explicado aí a parte de tipo de sistema. E aí, em relação às cores, por exemplo, monofásico, cabo de fase. O que eu poderia adotar aqui? Ó? Poderia adotar um vermelho, por exemplo. Poderia adotar a fase preta. Poderia adotar a fase branca, qualquer cor. E o neutro, sempre azul claro. E o aterramento, uma dessas possibilidades. Bifásico, eu tenho dois cabos fases. Então, aí nesse caso, vou ter que utilizar duas cores diferentes. Eu posso utilizar, por exemplo, um vermelho para uma fase e um preto para outra fase, que eu tenho que diferenciar as fases também, tá? Então, eu posso utilizar um preto e um vermelho para um ou outro. Nesse outro aqui, eu poderia utilizar um preto para uma fase e um vermelho para outra, tá? Qualquer cor que não fosse assim daqui, né? Claro. E o neutro sempre azul. Trifásico, eu precisaria de três cores para fases, desde que não fosse essa. Posso utilizar uma fase preta, outra fase vermelha, outra fase marrom, outra fase... Agora fugiu o nome das cores da cabeça. Enfim, qualquer cor, exceto azul, claro, verde, amarelo, tá? E aqui o mesmo esquema. Separo cada uma das fases com uma cor diferente e o neutro com o seu azul claro e o aterramento com verde ou verde e amarelo, tá? Então é isso aí, fechou essa primeira aula. Vamos finalizar. Em seguida a gente dá continuidade com a restante aqui da parte conceitual.